muito boa tarde. Está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Programação 24 horas por dia. Você ouve em radiocpt.com.br e também é convidado a assistir às nossas transmissões por vídeo no facebook.com/radiodaielb e no YouTube, youtube.com/radiocpt. Muita música, louvor, bate-papo, entrevistas sobre diversos assuntos. E no programa de hoje, a gente quer compartilhar com você um especial sobre inteligência emocional. Afinal de contas, é um assunto muito em voga aí na sociedade, no mundo, principalmente no ambiente corporativo. E a gente convidou o treinador comportamental Alisson Staldi, aqui de Porto Alegre, para nos ensinar sobre como lidar com as nossas emoções, como equilibrar mente e coração, razão e emoção. Somos seres que, por mais que imaginemos que sejamos racionais e que tomemos nossas decisões baseadas naquilo que temos consciência, está mais do que claro que as nossas decisões elas não são tomadas pelo nosso consciente. E é importante que a gente explique um pouco sobre o que é consciência e o que é inconsciente. O nosso cérebro ele é dividido em duas partes. Nós possuímos um cérebro que a gente chama de cérebro racional, que seria esse neocórtex, que ele é responsável pelas nossas decisões racionais, digamos assim. E temos a outra parte que é chamada do cérebro límbico, que é o cérebro emocional. A maioria das nossas decisões, daquilo que fazemos no nosso dia a dia, elas são tomadas de maneira inconsciente. Um exemplo. Quando tomamos banho, vamos usar uma tarefa básica e creio eu que diária de todo mundo. Quando a gente toma banho, você, ao entrar no banheiro, você pensa no que você está fazendo? Certamente, na grande maioria das vezes, não. É meio no automático. É no automático. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona assim. O nosso cérebro tem como principal função manter a nossa sobrevivência. E para que ele possa manter a nossa sobrevivência, ele vai, ao máximo, poupar energia. E para poupar energia, a melhor maneira que ele achou para poupar essa energia é automatizar os processos. Olha só. Então, como é que funciona isso? Desde o nosso nascimento, desde quando nascemos, e inclusive antes de nascer, nós começamos a passar por experiências, ter experiências. E a cada experiência, a cada fato que vivenciamos, seja ele lá na barriga da nossa mamãe ou depois durante o nosso período ali, principalmente na primeira infância até os 6, 7 anos, nós começamos a construir, nós construímos nosso sistema de crenças e a nossa base de experiências. Baseado nisso, nós vamos depois, por esse sistema de reprodução, de automatização, repetir esse comportamento de uma maneira mais específica. A primeira vez que fomos expostos, que seremos expostos a alguma determinada situação, nós iremos fazer daremos um significado àquilo. E esse significado vai dirigir a maneira como a gente se comporta, o que a gente sente de acordo com aquela situação. Isso fica marcado, isso fica posto no nosso sistema. E para automatizar, para economizar energia, todas as vezes que o nosso cérebro entender que vamos passar por uma situação parecida com aquela, nós vamos repetir aquele comportamento. Ou seja, é como se fosse o sistema é um sistema binário, como se fosse o sistema de TI, de computação, por exemplo. Cada vez que apertamos a tecla A, na tela aparecerá A não ser que alguém mude a configuração do teclado ali. Então é bem isso, é estímulo-resposta. Teremos aquele estímulo, o nosso cérebro vai reagir daquela forma. Então, por diversas vezes, esses significados, eles nos trazem possibilidades, eles nos trazem resultados que nos trazem bons resultados, aquilo que esperamos. O problema é quando a gente, de forma
inconsciente não se dá conta desses comportamentos e acaba por repetir ele sem se dar conta de que esse comportamento não nos traz um resultado que esperávamos. E a gente acaba entrando nesse looping de comportamento, repetindo esse comportamento e não nos damos conta disso. O importante desse processo todo é que a gente tem maneiras e tem como ressignificar isso e dar um outro significado. Ver, por exemplo, o fato não vai mudar. Nesse processo todo, o que passou, a gente não tem como mudar. Mas nós temos como mudar a forma como vamos reagir àquilo ou como vamos interpretar aquilo que passamos. E com essa possibilidade a gente pode alterar o nosso comportamento. Isso é uma maneira, de uma maneira muito simples, né, falar isso. E a gente tem algumas formas de conseguir chegar nesse ponto. E isso... Então a gente tem como desenvolver ou aprimorar a nossa inteligência emocional, isso? Com toda certeza. Nós temos, eu posso dizer assim, nós temos maneiras de ressignificar significados que damos a determinadas situações. Sempre que percebemos que temos um resultado, que estamos fazendo algo que não está nos trazendo um resultado esperado, aquilo que gostaríamos que fosse, nós temos a possibilidade e a condição de alterar isso. Basta que a gente, num primeiro momento, tome consciência. É muito importante que a gente tome consciência de qual comportamento estamos tendo, de como reagimos àquilo, para que depois a gente possa alterar o resultado. Porque não existe mudança de resultado sem que a gente consiga mudar o processo como um todo. Porque senão ele não... E isso faz parte de um outro conteúdo que é a questão de uma criação de um novo hábito, de como isso funciona no cérebro, para que a gente possa reforçar esse novo caminho e fazer isso de uma nova forma, de uma forma mais possibilitadora, digamos assim. E agora o profissional Alisson Staldi vai nos explicar como funciona o nosso cérebro e qual a relação com a tomada das nossas decisões. Vamos falar primeiro a respeito da questão de onde a inteligência emocional pode ser utilizada. Eu diria que na vida. Em qualquer área. A nossa vida é dividida por áreas. Nós temos, ou por papéis, enfim, nós temos a nossa área profissional, nós temos a nossa área pessoal, nossa área social, nossa área familiar, enfim. O importante, como falamos no início lá, é que consigamos manter essas áreas sempre em equilíbrio. E a partir de que idade? Nós não temos idade. Nós sentimos emoções desde o ventre da nossa mãe. E, então, assim, não existe um momento próprio. Uma criança, ela precisa ser trabalhada sob o ponto de vista das suas emoções. Ela precisa ser respeitada sob o ponto de vista das suas emoções, sob o ponto de vista daquilo que ela sente, daquilo que ela expressa, daquilo que ela significa. É óbvio, e é claro que a gente não... Isso não quer dizer que tenhamos que também trazer para os adultos, para os pais, ou as pessoas que fazem o papel de pai, essa responsabilidade de achar que, nossa, estou causando trauma na criança, não é isso, não carregue essa culpa. Você não tem como interferir no significado que uma pessoa vai dar a um determinado fato, mas você pode deixar algumas coisas claras, por exemplo, no caso da criança. Mas eu diria então que não existe uma idade para se trabalhar ou para se desenvolver emocionalmente. Uma criança, assim como um adulto, assim como uma pessoa de mais idade, todos merecem ter uma qualidade de vida alterada e beneficiada com esses recursos da inteligência emocional. Nós gravamos esses fatos, essas circunstâncias na infância e de uma forma geral na nossa vida de duas formas. Ou é por repetição, ou é por forte emoção. Se você ouvinte pensar comigo e eu te convidar a lembrar do que você comeu ou aonde você foi na data do seu último aniversário. Ui, eu tenho memória fraca, eu tenho que parar bastante para lembrar. Possivelmente alguns de vocês já sabem, né? Onde foi, o que fez, possivelmente vai lembrar das pessoas que estavam com você, possivelmente vai lembrar se você comemorou
comendo alguma coisa, ou indo a algum lugar dançar, ou fazendo happy hour, enfim. Porque é uma data marcante. Porque é uma data marcante que tem emoção. Agora, se eu te perguntar onde você estava 5 dias antes do seu aniversário, do seu último aniversário, possivelmente você não vai lembrar. Por quê? Porque não teve um fato, uma forte emoção marcada naquele momento. Entendeu? E também, e da outra forma seria, você não faz aniversário todo dia, né? Então não tem como ser por repetição. Então, algo que repetimos muito nos marca, ou que é gravado com forte emoção. A partir disso, a gente dá esse significado e passa a replicar esse comportamento durante toda a nossa vida. O profissional Alisson Staldi destaca a importância da ressignificação das emoções e como e quais pessoas podem contribuir nesse processo ainda na infância. Essa primeira infância, essa primeira fase do desenvolvimento de um ser humano é justamente a fase mais importante, porque é ali que a gente consegue, que a gente monta todo o nosso quebra-cabeça emocional. É ali que temos as primeiras experiências da nossa vida, e baseado nessas experiências, baseado nesses fatos, é que passamos a reproduzi-los depois de acordo com aquele significado. E aí fica a pergunta, ou fica a ideia de que o que se pode fazer, o que nós como pais ou como professores, porque o que é importante? Quem é que tem poder? Quem é que tem poder de persuasão ou de significado para uma criança? Muitas pessoas que são referências para ela. E pais ou pessoas. Pais, quando falamos pais, nós não estamos necessariamente falando sobre pais biológicos. Nós estamos falando sobre pessoas que ocupam esse papel. E aí pode ser um pai adotivo, pode ser uma mãe adotiva, pode ser um tio que criou, pode ser uma avó. São pessoas que têm alto poder de responsabilidade e de cuidado em cima desta criança. O professor, então, também tem uma responsabilidade enorme em cima disso. O professor, ele é talvez uma das primeiras pessoas fora do círculo familiar de uma criança que vai ter uma importância e um poder em cima daquela criança gigantesco. E eu tenho certeza que os nossos professores hoje em dia estão cada vez mais atentos e antenados para isso. Há um tempo atrás, talvez por uma falta de conhecimento e por não conhecermos e por não termos essas questões tão desenvolvidas, e esses estudos tão abertos assim como temos hoje, se tomavam algumas decisões ou se achava que as crianças tinham que de qualquer forma se expor. Eu lembro muito bem, agora a gente está vivendo uma época de Natal, e é algo que ficava muito. Me veio um insight aqui, uma coisa de infância pessoal agora. Aquela coisa assim, lembra dos programas de Natal da igreja, onde cada criança tinha que decorar um versinho, e aí tinha que chegar lá na frente, e para que ela fosse valorizada, ela tinha que falar direitinho aquele versinho, para que todo mundo pudesse entender o que ela tinha feito. Gente, não que não possamos fazer isso, mas que possamos deixar claro para a criança que ela não vai ser mais ou menos valorizada e amada e reconhecida por estar lá na frente se expondo daquela forma ou não. Claro que se ela fizer, ótimo. Se ela tiver uma dificuldade, ótimo também. Vamos trabalhar isso para que da próxima vez ela possa fazer isso de uma maneira mais tranquila. Então, essa série de coisas, e esses entendimentos e essas posturas de pessoas que têm um forte poder sobre as crianças, principalmente nessa primeira idade, é de bastante responsabilidade. E aí o que eu diria, o que eu sugeriria para pais, para professores? Expliquem para a criança. Deixe claro. Isso não quer dizer que nós tenhamos que envolver nossas crianças em uma redoma, como infelizmente a gente percebe que hoje em dia acontece de uma maneira
muito comum. As crianças, elas precisam ser expostas, e nós, como seres humanos, nós precisamos ser expostos a situações que nos desafiem, que nos façam crescer, porque isso é importante. Colocar uma criança dentro de uma redoma não a faz conhecer algo diferente, não a faz ver algo diferente, certo? E aí ela se acomoda, talvez ela perca oportunidades de aprender coisas novas e diferentes. Então, incentive a criança a fazer e mostre para ela que o que ela está fazendo e a importância daquilo, e que, independentemente de conseguir suprir a expectativa do adulto, que ela vai ser amada e ela vai ser acolhida, ela vai ser respeitada, vai ser vista de qualquer maneira. A relação entre ser visto, ser amado, ser reconhecido não está com suprir a expectativa do adulto, e sim fazer a coisa de uma maneira leve, com que ela se sinta bem. E a mensagem de hoje é com o pastor Marcos Schmidt, que traz a sua coluna Em Foco no rádio toda quinta-feira, 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. Ele traz uma reflexão sobre por que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade e onde fica a obediência às autoridades. A declaração de Rodrigo Janot faz a gente pensar sobre os riscos de uma arma nas mãos de alguém transtornado. Diz ele que não matou Gilmar Mendes e não tirou a própria vida, porque Deus segurou a mão dele. Na época, guardião das leis como procurador-geral da República, faltou-lhe pouco para fazer justiça com as próprias mãos. Ainda bem que não levou a cabo o desatino. Seria péssimo exemplo quando uma febre verde-amarela se espalha, sintoma da terrível moléstia de autoproclamar-se juiz e executor. Por isso, antes de fazer qualquer juízo, é bom lembrar que todos, sem exceção, padecemos desta moléstia. Não tem cura terrena, mas pode ser tratada e neutralizada. De vez em quando se manifesta e, dependendo do que carregamos nas mãos, pode causar um enorme estrago. E daí o perigo da pretensa liberação das armas de fogo para a população civil, conforme projeto de lei em discussão. Numa sociedade violenta, sedenta por justiça e armada, a mão de Deus pode dar lugar à mão do diabo e aumentar os índices dos homicídios. Mas minha reflexão é outra. No mundo violento e justiceiro, a narrativa do primeiro assassinato traz uma luz. Depois de cometer o fratricídio, Caim diz apavorado: qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. De fato, esse seria o seu destino se Deus não tivesse colocado nele um sinal para que ninguém fizesse justiça com as próprias mãos. Que sinal era este? Não sabemos, mas penso que era uma cruz na testa do assassino. Um lembrete que só Deus tem o direito de fazer justiça. No coração de qualquer transgressor, a marca da cruz, e cruz aqui eu coloco em letra maiúscula, a marca da cruz tem o poder de justificar, o que Paulo chama de loucura, conforme está em 1 Coríntios 1, versículo 18. No entanto, para que nossos desatinos não transformem este mundo numa terra sem lei, Deus colocou outro sinal. Conforme Romanos 13, obedeçam às autoridades. Elas estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Então é isso, Luana e ouvintes. Acho que é a minha reflexão também. Né? Nós não sabemos, né? A gente não quer julgar aqui o Rodrigo Janot, mas isso nos preocupa muito, né? Neste mundo hoje, quando parece que as pessoas querem fazer cada vez mais justiça, né? Hoje todo mundo é juiz, né? Em futebol todo mundo é técnico, né? Parece que em política todo mundo é juiz e o próprio justiceiro. Então também esse caso faz a gente pensar a questão das armas. É uma opinião minha, né? Eu sei que hoje o Brasil está bem dividido nessa questão da liberação das armas, mas na minha opinião, para mim isso é um grande perigo quando muitas pessoas estão às vezes envolvidas nos seus sentimentos emocionais, e às vezes no trânsito, em casa, em qualquer lugar, como aconteceu lá com o Rodrigo Janot, pode trazer mais tragédia ainda.
E o CPT na TV chegou ao fim. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau.